E aí galera, peço com que vocês possam se inscrever no canal, deixar o gostei de vocês, que nós vamos falar hoje sobre o livro de João, 1 João. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a vida, e a vida a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio testemunhar da luz para que testificasse para que todos que crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam, mas a todos os quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Bom, João abre a porta da eternidade quando ele escreve esse livro. Ele já era o último dos apóstolos vivos. Todos já tinham morrido pelo viés do martírio. E João abre a porta da eternidade falando assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Por que esse contexto? Houve um movimento que chamavam de gnosticismo, que era uma mistura espúria entre a fé judaica e a filosofia grega, que diziam que a matéria era má, essencialmente má, e o espírito essencialmente bom. Ou seja, Jesus Cristo não poderia ser Deus e homem ao mesmo tempo. Eles diziam: se a matéria é má, o espírito é bom, mas não pode ser Deus, porque a matéria é má. E logo João entra com esse livro, diz: no princípio era o Verbo, contrastando com Gênesis, e no princípio criou Deus, e diz: e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É como eu gosto de falar, né? Ele é Deus porque ele tem os mesmos atributos de Deus. Ele é coigual, ele é coeficiente, ele é consubstancial ao Pai. Então ele é Deus. Bom, vamos falar mais sobre o gnosticismo e sobre o livro de João. João começa a falar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus já preexistia ao começo, ou seja, ele é eterno. E a eternidade só é uma dádiva de Deus. Porque como muita gente sabe, né, tem um universo, mas ele é finito. Por que ele é finito? Porque infinitude é uma dádiva só de Deus. E logo em seguida ele começa: e ele era a vida, e a vida a luz dos homens. Ele trouxe a vida para nós. Ele que criou todos os anjos, todos os seres vivos, ele que criou a terra. Logo que contrasta lá em Gênesis, ele que participou ativamente da criação do mundo e da criação do homem, dos animais e de todas as vidas, até dos anjos. Ele é um ser que está igual a Deus, ele é mesmo uma substância, ele é coigual, coeficiente, coeterno ao Pai, ou seja, ele é Deus. João, continuando, diz: ele era a luz, e a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João.
Este veio testificar da luz para que testificasse, para que todos crescem por ele. Porque todos crescem por ele, e logo em seguida fala, e ele não era a luz, ele veio testificar da luz. Aí eu te faço a pergunta, o sol brilha, tem a luz própria, é igual Jesus tem a luz própria dele, mas nós somos que nem a lua reflete a luz do sol, nós temos que refletir a luz de Cristo em nós, para que ela brilhe cada vez mais, porque de noite as pessoas sabem que a lua brilha, mas sabem que ela não tem luz própria. Assim que a gente reflete a luz do sol, na intensidade que a gente reflete para os outros. As outras pessoas vão notar isso em nós. Que a gente seja essa luz da lua, que reflete a luz do sol. Na intensidade máxima, a gente reflita a luz de Cristo para o mundo e demonstre e mostre para o mundo que Cristo é Senhor e Ele é Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço grandemente.